Sejam muito bem-vindos ao Injustiça. Meu nome é Caterine Steffen e hoje eu converso com a Gaiva Monteiro, uma vítima que teve seus dados roubados e foi presa injustamente por conta disso. Seja muito bem-vinda, Gaiva. Eu gostaria de começar te perguntando como você descobriu que os seus dados haviam sido roubados? Então, eu tenho uma amiga que estava me devendo uma quantia de dinheiro, ela fez um Pix numa conta que eu nunca tinha aberto, nunca tinha feito. Aí foi onde eu descobri que eu tinha outras contas abertas em meu nome e foi assim que eu fui até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. E lá eu descobri que tinham várias contas abertas em meu nome, contas de bancos que eu nem sabia que existiam. E você sabe como aconteceu esse roubo de dados? Sei, eu comprei um carro pelo Marketplace do Facebook. Comprei um carro e para efetuar essa compra iríamos fazer um contrato de compra e venda e para isso o golpista pediu meus dados. Então ele tinha em posse meu RG, minha habilitação, os meus olerites do trabalho, tudo, meus contra-cheques, tudo. E a compra foi de fato efetuada, você teve contato com esse carro? Sim, eu fui buscar o carro. Fiquei com o carro um mês até que o verdadeiro dono apareceu e fomos à delegacia, fizemos o boletim de ocorrência desse veículo também, e daí isso foi antes do acontecido da minha prisão. Nós fizemos o boletim de ocorrência do golpe do veículo, e depois de uns 5 meses eu descobri essas contas em aberto no meu nome. Então esse carro, ele não era da pessoa que te vendeu. Essa Não, não, pessoa ele era um carro alugado. Os golpistas usaram documentos de outras pessoas, alugaram esse veículo e logo depois que alugaram esse veículo, me venderam se passando pela proprietária do veículo. Gente, então era algo muito mais complexo, era uma quadrilha mesmo em volta de tudo isso, Sim, né? sim, sim. Entendi. Quantas contas você sabe, você tem acesso a essa informação de quantas contas foram abertas no seu nome? Foram 5 contas em vários bancos diferentes. E chegaram a tirar algum cartão de crédito no seu nome? Não, não, crédito não, só foi aberto contas para ser laranja, né, no caso, só para fazerem esses depósitos e retiradas. E você tem mais informação sobre as quantias que eram movimentadas nessas contas? De uma das contas eu consegui ter acesso e ver as movimentações. Eram movimentações altas, eram movimentações de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Entrava e eu, na mesma hora já saía. Ele transferia e já saía, mas tinham mais de 10 transações, então era muito golpe que estavam aplicando. Nossa, e quando você descobriu tudo isso, qual que foi a sua reação? Não, a partir do momento que eu descobri sobre as contas, eu já imprimi tudo que comprovava os extratos, as movimentações e levei já direto na delegacia. E na delegacia eu fiz o boletim de ocorrência e expliquei, né, do roubo dos dados, tudo. Ainda questionei o escrivão que isso poderia dar uma complicação maior para mim, que eu poderia até ser presa por golpe, sendo que eu não tenho nada a ver com isso. O escrivão disse que não, que o meu boletim de ocorrência me resguardava quanto a isso. Então, por mim, eu fiquei tranquila. Aí, nisso, depois de 30 dias, praticamente 30 dias corridos, a Polícia Civil estava batendo lá no meu serviço e me levando. Meu Deus. Com o BO em mãos, você chegou a falar com os bancos? Eles te passaram alguma informação da criminosa que abriu as contas no seu nome? Não, até porque, assim, eu encerrei as contas, né? Eu encerrei as contas que estavam em abertos, as que eu consegui ter acesso, porque as outras, mesmo usando meu nome, meu CPF, meu RG, tudo, eles não me deram acesso. Simplesmente disseram que não era eu a pessoa que abri, que realmente não era eu. Então, umas contas eu não consegui fazer o bloqueio, mas eu consegui fazer o bloqueio de 3 contas e fiz o boletim de ocorrência. Até então, ao meu pensar, que o boletim de ocorrência me resguardava, então eu não ia mais ter dor de cabeça com isso. Mas não foi o que aconteceu. Os bancos normalmente têm aquela autentificação por 2 fatores, né, que além da senha tem a questão do reconhecimento facial.
O reconhecimento facial para criar essas contas, ele foi feito pela criminosa? Sim, sim, foi feita a foto, né, com o meu documento. Realmente, o documento que ela segura é o meu RG, que ela tinha em posse, porque eu enviei para ela para fazer o contrato de compra e venda do veículo, mas dá para ver nitidamente pela foto que não sou eu. Isso deixa a gente com uma insegurança tremenda, né? Até que ponto, em 2024, é possível burlar sistemas de segurança bancário, né? Pensando nisso, inclusive, a gente fez uma pauta para um outro programa que a gente tem aqui no canal, que chama Investigação Criminal de Crimes Digitais. E nele, a gente aborda exatamente quais são as falhas do reconhecimento facial atualmente. Como é que aconteceu tudo isso? Você descobriu que tinha tido seus dados roubados, até então você não tinha nenhum resquício, nenhuma dúvida, estava seguindo sua vida tranquila com o carro que você tinha adquirido, certo? Quando você teve contato com essas transações por conta da sua amiga que tentou fazer o Pix para você, a sua reação imediata foi ir fazer o BO? Foi isso? Sim, assim que eu descobri, eu informei ao meu patrão, que na época já sabia de tudo, já sabia que eu tinha sofrido o golpe do veículo, tudo. Ele também me orientou, ele falou, vai o mais rápido possível. No entanto, que ele me deixou sair na hora do trabalho para ir. Aí eu saí, fui lá, fiz o boletim de ocorrência. E nisso eu achei que eu estava resguardada. Quando você estava com o escrivão fazendo o boletim de ocorrência, ele falou a periodicidade que acontece em casos iguais ao seu? Comentou algo assim? Ou era um caso inédito para ele? Não, ele já sabia. Tem muito, ele falou que estava tendo muitos golpes de internet, que era para ficar esperto, não divulgar os dados, que isso aí já era recorrente, já tinham várias outras histórias iguais a mim. Você disse que mais ou menos 30 dias corridos da abertura do BO, você foi presa. O que aconteceu nesse dia da prisão? O que você estava fazendo no momento? Eu estava trabalhando, eu estava no meu trabalho e eu estava atendendo um cliente, eu lembro disso certinho, como se fosse hoje, eu estava atendendo um cliente, e nisso apareceram dois homens, né, descaracterizados, porque eram policiais civis. Apareceram dois homens na porta, minha sala era toda de vidro, e eles se identificaram, se identificaram não, perguntaram para mim se eu era a Gaiva, aí eu falei que sim, e eles falaram que precisavam falar comigo em particular. Eu achei muito estranho, porque eu nunca tinha visto esses dois homens na vida, e nisso eu estava atendendo uns clientes que estavam me fazendo pagamento de uma quantia muito alta em dinheiro. Eu fiquei com medo. No mesmo momento, eu pedi para eles aguardarem lá fora, que eu ia terminar de atender o cliente e já ia atendê-los. Nesse mesmo instante, peguei meu telefone, já mandei mensagem pro meu chefe, avisando o que estava acontecendo, para ele ficar nas câmeras de segurança, porque eu estava recebendo uma quantia muito alta. Ele falou que ia enviar o gerente da loja para ficar comigo. Aí ele enviou, e nisso, terminei de atender os clientes saíram e eles entraram. Daí eles falaram que precisavam falar comigo em particular. Aí eu entreguei a quantia em dinheiro para o meu gerente se retirou da sala. Aí foi onde eles falaram, se identificaram como policiais civis. E nisso eu, na inocência, fui e falei, é sobre o boletim de ocorrência que eu fiz sobre meu roubo dos dados. Aí eles me falaram, não, a gente está aqui para cumprir o mandato de prisão e você está presa. Aí eu fiquei sem reação, eu falei, mas como assim eu tô presa? Aí foi onde eles falaram, a gente não tem mais informações, porque esse mandato de prisão veio de Pindamonhangaba, não é daqui de Taubaté. E como foi para você dimensionar tudo aquilo? Porque era um dia comum de trabalho, né? Você achou que esse problema dos dados estava sendo processado, estava sendo cuidado, já que você já tinha aberto o boletim de ocorrência. E do nada, no ambiente de trabalho, aquela exposição desnecessária, aquela vergonha no ambiente de trabalho, você foi questionada e foi levada presa. Como é que ficou a cabeça da Gaiva naquele momento? Demorou para cair a ficha, porque até então, para mim, eu iria à delegacia prestar um depoimento para dizer o que estava acontecendo e ir embora para minha casa.
Mas daí chegou lá, só foi cair a minha ficha mesmo quando eles me colocaram na cela e falaram que eu tinha que aguardar ali. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aí eu fiquei em choque, porque para uma pessoa que sempre trabalhou com dinheiro, nunca roubou uma caneta, um centavo que for de ninguém, você se vê presa, é horrível. Eu falo no desejo pro meu pior inimigo. E durante o processo de transporte do seu trabalho até a delegacia, como foi o tratamento? Assim, os policiais foram bem gentis até, os dois policiais que foram me buscar. Eles, depois que eu contei tudo o que aconteceu, eles perguntaram para mim se eu sabia mais ou menos o que tinha acontecido. Eu falei que não. Aí eu contei a história do roubo do carro, do roubo dos dados. Aí eles me trataram super bem, falaram para mim ficar tranquila, que tudo ia dar certo. Não me algemaram, porque eles falaram que não, eles não acreditaram que eu realmente fiz o que estava escrito ali no mandato de prisão. E eles foram bem gentis. Os que me transportaram no meu trabalho até a delegacia foram bem gentis. Antes de ser presa, você teve acesso ao seu mandado de prisão, certo? Não, antes de ser presa, não. Eu só fui ter acesso ao mandato de prisão já dentro da cela. E o que constava no seu mandado de prisão? Então, o que é que eu não lembro exatamente o que estava escrito, eu só lembro de algumas partes, porque eu estava tão nervosa. Eu lembro que ao pegar o mandato de prisão, que a gente tem que assinar, né? Ele estava escrito que eu tinha que dar o paradeiro dos meus dois comparsas, da arma usada no assalto e que eu era uma meliante extremamente perigosa e agressiva. O que a criminosa, você tem ciência disso, do que a criminosa fez no seu nome, assim, para você ficar presa no lugar dela? Então, pelo que eu fiquei sabendo, parece que foi um assalto com um sequestro, refém, invadiram a casa de um senhor e fizeram o senhor de refém, fizeram ele fazer pix para a conta que constava em meu nome. Eu acho que foi isso. Eu não tenho 100% de certeza o que aconteceu, mas parece que invadiram a casa de um senhor e fizeram de refém e fizeram ele fazer o Pix para essa conta que estava em meu nome. Então a criminosa era violenta, era perigosa. Sim, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que chegou até mim, parece que dos três, dos dois rapazes e ela era a mais violenta, a E, mais agressiva. e como a sua família ficou sabendo da sua prisão? O meu marido, ele trabalhava comigo, então ele ficou sabendo na hora que aconteceu, ele já ficou sabendo. A minha mãe ficou sabendo por um post na internet, porque os policiais na minha cidade têm uma página no Facebook que falam sobre o que acontece na cidade, crimes, prisões, essas coisas, e postaram uma foto minha de costas chegando na delegacia civil, e só com as minhas iniciais, e dizendo que tinham acabado de prender uma estelionatária, que estava aplicando vários golpes em Taubaté. Aí nisso, uma amiga minha viu esse post, quer dizer, vários amigos meus viram, e começaram a mandar mensagem para minha mãe perguntando o que tinha acontecido comigo, que era eu que estava nas fotos. E qual foi a reação da sua mãe quando ela teve contato com isso? Então, a minha mãe ligou pro meu marido já estava indo para casa dela para contar para os meus pais o que tinha acontecido, e aí a minha mãe ficou em choque, minha mãe falou, não é possível, como assim? O meu pai, meu irmão, todo mundo, os meus amigos ficaram todos desesperados, porque me conhecem, sabem do jeito que eu sou. Então, assim, foi bem intenso. Imagino que esses julgamentos até nas redes sociais tenham sido complicados para você. Como é que você se sentiu? Então, eu não cheguei a ver o post, até porque uma amiga minha aqui de Portugal entrou em contato com a página, assim que ela ficou sabendo também. Ela entrou em contato com a página e ameaçou processar a página por falso post fake, que a página tinha que primeiro averiguar para saber, para depois fazer o post. No entanto, que a página retirou, me pediu desculpa e fez um post novamente depois retratando o assunto, pedindo desculpa e contando o que realmente aconteceu. Mas o meu marido,
os meus amigos disseram que as mensagens de ódio, de que por isso que tem que haver pena de morte no Brasil, que eu tinha que morrer, que pessoas assim não tinham que viver, os julgamentos foram horrorosos. O- Foram horrorosos. os justiceiros da internet, né? Como é Sim, perigoso essas páginas de notícia disseminarem fatos que nem sempre são muito bem averiguados, a consequência que isso sim. pode causar até fora do mundo virtual, né? Se uma pessoa dessa, dos comentários, te acha na rua, Até você explicar o que realmente aconteceu, se já apanhou, se já tá morta, é complicado. É muito ódio. Quando eu cheguei na delegacia, eles me colocaram numa cela praticamente um por um. Eu fiquei, eu creio eu, com umas 4, 5 horas lá, até a minha advogada chegar. Minha advogada chegou, eles me deram o papel para assinar, tiraram minhas digitais, eu fiz a reconhecimento digital, né? E aí a minha advogada me explicou o que estava acontecendo comigo era muito grave e que ela estava fazendo de tudo para me tirar de lá e que naquele dia eu não iria sair, que eu iria ser transferida para outra delegacia, que eu ia passar a noite na delegacia e ela ia fazer o possível para me tirar no dia seguinte. Aí eu não acreditei, eu comecei a chorar porque eu falei que eu vou dormir presa. É uma noite na que eu falei, eu sempre via assim as pessoas, eu falava, meu Deus, como pode viver assim, como uma pessoa faz um crime para vir parar num lugar desse, e a gente descobre que mesmo se você não fizer nada, você acaba parando num lugar desse. É horrível, foi horrível saber que eu ia dormir e, e depois que eu passei 3 dias, 2 noites na cadeia, foi horrível demais. o que aconteceu para você não ser solta imediatamente? Então, como o mandato de prisão era de outra cidade, tem todo esse trâmite de enviar o pedido da liberdade. É muito complicado por eu ser presa numa cidade e o mandato ter sido de outra cidade. Aí, nesse caso, ela falou que realmente, por já ter passado também, já era mais de 5 horas da tarde, parece que só conseguiria no outro dia. Eu sei que teve várias coisas assim. A vítima desse assalto e esse sequestro, ela chegou a ir te reconhecer na delegacia? Como é que foi essa etapa de reconhecimento por parte da vítima? Sim, o mandato para ser expedido, o mandato de prisão, tem que ter o reconhecimento fotográfico e foi feito o reconhecimento fotográfico meu, só que foi feito um reconhecimento fotográfico de uma foto minha muito antiga, do LinkedIn, um aplicativo que eu já nem uso mais, um LinkedIn antigo, e era uma foto que eu estava usando tranças no cabelo. E foi mostrado uma única foto para essa vítima, e essa vítima reconheceu, falou que realmente era eu que tinha assaltado. Aí, por isso que foi expedido o mandato de prisão. E depois, foi no segundo dia que eu estava presa, eu fui levada para Pinda, e lá em Pindamonhangaba eles fizeram reconhecimento presencial. Aí eu fiquei numa salinha, de frente para o espelho, igual a gente vê nos filmes, de frente para o espelho, com uma plaquinha com um número, e tinham outras mulheres do meu lado, mais parecidas comigo, morenas, altas, cabelo cacheado, cabelo liso, mais baixo, mais alto, várias da mesma tom de pele, umas do lado da outra, segurando uma plaquinha para fazer o reconhecimento presencial. E nesse reconhecimento presencial, ele não me reconheceu, ele disse que era a moça que estava do meu lado, sendo que a moça do meu lado era uma das escrivãs da delegacia. Depois desse reconhecimento facial, mesmo ele presencialmente não tendo te reconhecido, não havia nada que a delegacia pudesse fazer? Então, sobre leis, assim, eu não entendo. Mas eu acredito que o certo seria ter me liberado ali mesmo. Porque se já não me reconheceu, não tinha o porquê eu voltar para a delegacia em Taubaté e continuar presa. Se a vítima já tinha reconhecido outra pessoa, não era eu, já tinha falado que não era eu, ali mesmo eu deveria ter sido solta. Eu
em minha legacidade, porque eu não conheço, né, as leis, assim, exato. Por mim, ali, eu deveria ter sido solta. Mas não foi o que aconteceu, porque demorou, eu voltei ainda para Taubaté, e isso era, se eu não me engano, umas 3, 4 horas da tarde, e eu tive que ficar no outro dia, eu só fui solta depois das 5 da tarde do outro dia. Entendi. Você mencionou que ficou 3 dias presa, é isso? 3 dias e 2 Três noites? dias, 3 dias e 2 noites. Durante esse período, qual foi a coisa que mais te marcou? Assim, as histórias que estavam escritas na cela, o cheiro da umidade, o ambiente de pesado, o barulho das trancas das celas abrindo e fechando durante a madrugada, choro, grito, desespero. Acho que foi isso, foi o que mais me marcou, o que mais me deixou, sei lá, o que mais está na minha memória realmente foi isso. Esses barulhos, sabe? Esses sons, assim, que se eu fechar o olho e me focar direitinho, eu ainda escuto. Deve ser muito complicado para você, enquanto inocente, estar num lugar onde existem pessoas que realmente merecem estar, né? Conviver com essas pessoas. E você ficou presa durante o Dia das Mulheres, não foi? Sim, eu fui presa no dia 7 e o dia 8 eu passei presa. O dia 8 foi o dia do reconhecimento, que eu fui para Pinda, fui fazer reconhecimento presencial, foi o Dia das Mulheres. Durante esse dia aconteceu alguma coisa que te marcou? Porque, querendo ou não, é um paradoxo, né? Uma contradição. Você, enquanto mulher inocente, tá passando o Dia das Mulheres presa no lugar de uma criminosa. Eu acho que o que mais me marcou foi por eu ter que ser transportada para outra cidade. Toda vez que a gente sai da delegacia, até para a segurança do preso, tem que passar no IML. Toda vez que você sai, toda vez que você volta, para ver se a polícia não machucou a pessoa, se não houve nada. Então, eu acho que o mais humilhante é você ser algemado, você ser transportado naquele carro de transporte de preso, que parece que você está sendo transportado num carro de gado, sabe, de frigorífico, que o boi fica pendurado. Então, assim, eu fiquei algemada, eu tinha que sair, descer, e você viu o olhar das pessoas quando você sai algemada do carro da polícia, e eu ter que entrar no IML lotado de gente, ter que ficar sentada algemada, todo mundo olhando para você, e você não sabe onde você enfia a sua cara de vergonha, e aí você entra numa sala, você tem que ficar pelada na frente do policial, na frente do médico, na frente da enfermeira, e é humilhante. Imagino, a gente se sente objetificada, né? É horrível, horrível. A sensação é de indigente Ah, mesmo. sim, eu acho que foi o mais humilhante. E o que me marcou muito também foi que teve a operação por ser Dia das Mulheres, teve a operação de prisão dos homens que batiam em mulheres, né? E por eu estar no seguro, que é a parte da delegacia onde ficam as celas de mulheres e presos que correm risco se colocar junto com outros presos, que são estupradores, homem que agride mulher, que agride criança. Então, assim, eles ficam nessa parte separada, nessa ala. E na cela que eu estava, do lado da minha cela, começaram a chegar esses presos, que são os homens que batem mulheres, que tinham um mandato de prisão em aberto. E eu deitada, eu escutando as histórias e o porquê que eles estavam ali, e eram umas coisas horríveis, e eu morrendo de medo deles me escutarem, saber que eu tava ali, sei lá, passa mil coisas na cabeça, deles dar um jeito de pular ali, acontecer alguma coisa, sei lá. É horrível. Foi a pior sensação que eu tive. Nossa, para piorar, é inimaginável a situação de terror que você passou, Gaiva. Foi horrível. Nesse Foi horrível. momento que você se via vulnerável e não sabia o que fazer, o que passava pela sua cabeça? Eu a todo momento eu tentei ser positiva e pensar que logo, logo eu sairia dali, que logo, logo ia ser esclarecido, e
que se Deus fez isso é porque eu, sei lá, algo melhor ia vir e alguma coisa ia dar certo na minha vida. Eu estava passando uma aprovação, acho que era para eu me tornar um ser humano melhor. A todo momento, eu tentei ser positiva a todo momento. Eu, sei lá, eu absorvi o máximo do aprendizado, de eu estar ali, escutar e ouvir, aprender a julgar menos as pessoas, porque a gente julga demais e a gente não sabe o outro lado da história. Eu aprendi sempre agora a ouvir os dois lados para tentar entender o que se passa na cabeça da pessoa, porque o mal do ser humano é julgar, a gente julga demais e a gente não sabe o que realmente aconteceu. E como aconteceu a sua soltura? A minha soltura, então, foi depois das 5 da tarde, aí chegou o mandato de soltura, só que, assim, eu fiquei muito decepcionada com a parte policial, porque os homens que foram presos no dia anterior, no dia 8, né, no Dia das Mulheres, que realmente cometeram crime, saíram todos e eu continuei lá. Eu fui praticamente a última a ser solta. Os mandatos de soltura deles chegaram primeiro do que o meu. Nossa, que frustrante isso. Os Sim, é carcereiros horrível. não Você vê falavam todo mundo nada? indo embora, todo mundo passando na sua cela, falando para você: fica tranquila, que a sua liberdade vai chegar, logo, logo sai seu papel, você vai embora, que Deus te abençoe, e indo embora e você continuando ali. Quais argumentos a sua advogada utilizou para conseguir a sua soltura? Os argumentos foram que no dia do assalto eu estava trabalhando. O assalto, se eu não me engano, foi 7 horas da noite, 7, 7h30. E eu saí do meu trabalho nesse dia quase 10 horas da noite. Eu saí quase 9 e pouco da noite. E o meu trabalho, o ponto eletrônico é biométrico, então não tem como ser outra pessoa bater o ponto, a não ser eu. E eu tinha também testemunhas, que eram os meus clientes, que foram atendidos no dia, e o crime, pelo crime ter ocorrido em outra cidade, era impossível eu estar no local do crime no mesmo dia, no mesmo horário. A questão do reconhecimento facial te ajudou de alguma forma? Sim, muito. No presencial, sim. E Ajudou muito. dos bancos, eu digo. Então, esse inquérito das fotos do banco, da abertura das contas, aí foi usado somente no julgamento, porque eu tive o mandato de soltura, mas eu ainda fui processada, o processo ainda continuou. Essa questão da foto, do reconhecimento, da abertura das contas, só foi utilizada no meu julgamento, que eu fui julgada. O Estado, após declarar a sua inocência, se retratou de alguma forma? O delegado disse que não houve erro por parte da polícia, que eu achei um absurdo. Como não houve erro se eu não fiz? Então, assim, não houve erro por parte dele, dito. Mas o juiz, no meu julgamento, ele me pediu desculpa pelo erro e assim, ele arquivou meu caso, ele me considerou inocente e foi isso. Mas, assim, outro tipo de retratação não, foi apenas o juiz que me julgou, que me considerou inocente. E o seu nome foi limpo ou ainda tem processos no seu nome? Então, a princípio consta o processo, se eu abrir lá, ainda consta um processo criminal no meu nome, mas foi arquivado. Mas se você puxar lá, ainda consta. Esse processo criminal que ainda consta no seu nome, mesmo sendo provada a sua inocência, ele dificultou alguma coisa para você enquanto você morava aqui no Brasil? Então, enquanto eu estava sendo processada antes do meu julgamento ser arquivado, eu não conseguia tirar passaporte, até porque eu não podia, né, tirar o passaporte, sendo que eu estava sendo processada criminalmente. Mas outro tipo, não me prejudicou em nada, não. Você hoje mora em Portugal, certo? Sim, hoje eu moro em Portugal. O que aconteceu aqui foi um impulsionador para você se mudar de país? Com certeza, com certeza. Brasil, a lei é absurda, a lei é ridícula. É, onde um simples depoimento poderia ter me livrado de passar tudo que eu passei.
foi absurdo. Eu perdi 2 empregos por causa disso. Dois empregos eu perdi. Eu perdi o que eu estava trabalhando, porque eu tive que fazer um acordo com o meu patrão, eu tive que sair de lá para poder pagar a dívida da advogada, porque não foi de graça para a advogada me tirar. Não foi um advogado do Estado, porque se dependesse do Estado eu estaria presa até hoje. Então, assim, eu tive que pagar uma dívida. Eu trabalhei em outro estabelecimento logo após que eu saí. Eu já entrei em outro trabalho. E por eu estar sendo processada e as emissoras de TV entrando em contato comigo para eu fazer, né, as entrevistas, meu novo patrão descobriu e isso eu fui mandada embora. Porque justamente eu trabalhava em área financeira, então como que eles vão manter uma pessoa que está sendo acusada criminalmente? Mesmo a pessoa se declarando inocente, se você está sendo investigado criminalmente, como que você trabalha com dinheiro de outros? Isso virou uma bola de Entendeu? neve, né? Sim, eu perdi 2 empregos justamente por isso. Então, assim, isso me desanimou muito de ficar no Brasil, de verdade, me desanimou muito. Depois de ter vivenciado tudo isso mudou a maneira como você utiliza os seus dados na internet? Que práticas de segurança digitais você acabou adquirindo por conta do acontecido? Nunca mais eu enviei nada meu de documento para ninguém, foto, digital, nada. Eu não abro conta digital. Se eu precisar abrir conta ou enviar algum documento, eu vou presencialmente na filial do banco ou na filial do Seguro Social de Saúde, mas eu não envio mais. Não envio, não escaneio, eu não mando nada. Nenhum documento, nada, eu não, nada. Eu simplesmente, se tiver que fazer algum cadastro, alguma coisa, eu ponho o número errado, mas o meu mesmo, eu não digito mais. Marcas da dor que você viveu, né, na pele. Você viveu o Ah, extremo sim, do roubo de dados, sim, né, que é ser presa injustamente por conta disso. E se você sim. Eu acho que pudesse foi um extremo, né? Porque a gente ouve casos que tem o roubo de dados, que a pessoa aplica golpe em outras usando vídeos, fotos ou posts, né, na internet, que muita gente posta as coisas para vender, o bandido se apropria do post e tenta vender por outro valor ou outra coisa. Então, assim, eu acho que eu vivi o extremo, que foi chegar a ser presa por um roubo de dados ou um crime que eu não cometi, entendeu? Eu acho que eu vivi o extremo. e se você pudesse deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão vendo a gente, que mensagem você deixaria em referente às precauções da utilização dos dados pessoais na internet? Sim, eu diria para tomar muito cuidado com negócios feitos pela internet. Hoje em dia não dá para confiar. Mesmo que pareça ser perfeito, tudo certo, seja a pessoa conhecida de outra pessoa, se não for presencialmente, se não for, não mande documento, não mande dinheiro, Pix, que a pessoa, eles sempre trabalham com Pix, então não mande Pix para ninguém, sem antes ter certeza que é aquele produto, sem antes ver, sem antes estar com o produto na mão, mesmo de lojas, assim, tem que ter muita precaução, porque hoje em dia está muito difícil você confiar, muito difícil e é muito perigoso, muito perigoso. Gaiva, a gente agradece muito a sua participação. Obrigada por vir aqui contar o seu caso. Sentimos muito pelo que você passou, mas, sobretudo, a gente está aqui para te agradecer, para falar para todo mundo os riscos, os perigos, que é a questão dos dados na internet, né? A gente tem que disseminar isso como é preocupante a gente não proteger os nossos dados na internet, os riscos e que pode acarretar a não proteção dos dados da internet. Então foi muito bom conversar com você hoje, para que a gente pudesse mostrar para o público as precauções que todos devem ter referente aos seus dados pessoais. Te agradeço demais pela participação, Gaiva. Eu que agradeço me dar a oportunidade, né, de alertar, porque foi como eu te disse, quanto mais pessoas souberem do perigo que é expor seus dados, expor seus documentos, melhor. Eu fui uma vítima e foi muito difícil passar pelo que eu passei. Eu não desejo a ninguém que passe o que eu passei,
e que todo mundo fique alerta, principalmente com os mais idosos, que, né, os jovens também, que hoje em dia está todo mundo propenso a cair em golpes e tem muito golpista no mundo, então vamos ficar esperto e tomar cuidado com os documentos pessoais.